Romanos capítulo 1 é uma crítica das ensinanças de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Embora Paulo frequentemente afirme ser um apóstolo, é importante lembrar que Deus permite que os anjos e os humanos façam o que quiserem. Alguns anjos servem a Deus, enquanto outros se rebelaram e seguiram Satanás. Eles estão, de fato, para ser condenados ao inferno. Mas até os dias atuais, eles parecem ainda ter a capacidade de ir e vir do céu, apesar de sua rebelião. Até o dia em que a guerra estourou no céu. Apocalipse 12, 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Leia cuidadosamente 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 hasta 23. E observe que até mesmo os espíritos mentirosos podem ser comissionados por Deus no julgamento, e esses espíritos podem aparecer em seus conselhos, nos quais decisões importantes são tomadas, como punir um reino inteiro. Embora a afirmação de Paulo seja de natureza religiosa, teoricamente, isso, pela vontade de Deus, poderia ser reivindicado para toda e qualquer vocação sob o sol. Eu tenho tal e tal trabalho pela vontade de Deus, ou eu sou um líder de uma empresa, de uma igreja ou de uma nação pela vontade de Deus. Não necessariamente, pois Deus dá liberdade quase ilimitada para que toda a sua criação tire vantagem de nossas circunstâncias. Quantos reis alegaram governar por direito divino e quantas pessoas eu ouvi nos Estados Unidos e no México repetir Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. E quantos mais cristãos e judeus ignoram a condenação muito clara de certos reis em Oséias 8:4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e de seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Simplesmente porque um homem ou uma mulher está numa posição de liderança, seja uma empresa, um país, uma congregação ou qualquer forma de sociedade, isso não implica necessariamente na aprovação de Deus. Na verdade,
O sucesso mundano deveria antes ser uma advertência contra seguir cegamente esses líderes. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Este mundo geralmente não amará aqueles poucos que encontram o caminho estreito, mas geralmente amará aqueles entre os muitos que estão no caminho largo para a destruição. Paulo, ao dizer que ele é aprovado pela vontade de Deus, está fazendo uma declaração que não pode ser definitivamente provada ou refutada até o dia de julgamento. Embora eu esteja preparado para fazer apostas sobre o assunto. Supostamente era a vontade de Deus há alguns meses atrás que eu fosse roubado, mas isso não significa que Deus aprove o ato do roubo nem do ladrão. Deus proíbe expressamente o roubo nos 10 mandamentos, assim como Deus proíbe seguir qualquer pessoa que ensine o contrário aos seus mandamentos, como vemos em Deuteronômio 13, 1 a 5. Existe uma abundância de seitas, falsos mestres e vigaristas que fazem passar por homens de Deus, às vezes de forma bastante convincente. Deus, em sua paciência, não envia imediatamente um raio para tirar essas pessoas da face da terra, mas permite que continuem a exercer seu livre arbítrio. Satanás continua com livre arbítrio e o problema do pecado continua sendo uma pedra de tropeço para aqueles que não entendem, porque um Deus bom permitiria que o mal continuasse. E, em alguns casos, aparentemente prosperasse. Perdoe-me por afirmar o que deveria ser óbvio, mas para evitar a blasfêmia é necessário repetir que as más ações e os malfeitores não são evidências de que a vontade de Deus está sendo feita, mas simplesmente que todos os atores têm a capacidade de escolher como se comportam, inclusive quando esta vontade é contrária à vontade de Deus. Deus nunca poderia aprovar como sua vontade algo que contradiz seus mandamentos, sejam os mandamentos de lei e dos profetas ou os mandamentos de Jesus. Se Paulo é ou não um apóstolo está em discussão neste livro, bem como nas leituras recomendadas neste livro. Versículo 2.
o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E parece que Paulo aqui está referindo a Jesus como tinha sido prometido antes, acerca de su filho, que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne. A genealogia de Jesus Cristo pode ver em Mateus 1 e também em Lucas 3. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa declaração, declarado Filho de Deus, em Lucas e também Marcos, ambos dizem o mesmo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Pois agora, Paulo está falando de vários indivíduos, nós, que receberam o apostolado, que recebemos a graça e apostolado. Embora esse número seja limitado a 12, com base nas palavras finais de Jesus em Apocalipse 21, 12 e 14. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Enfim, solo pode ser 12. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A palavra chamado é problemática, porque em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que é o importante? Ser chamado ou ser escolhido? Sempre em as palavras de Paulo, ele habla de os chamados, mas solo os escolhidos vão a entrar no reino dos céus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saludação clássica de Pablo dirigida aos chamados para serem santos. Chamados santos. Mas, de novo, em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são os que heredam
a vida eterna, não somente os chamados. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Uma profecia que se autorrealiza agora que Paulo é considerado um canone na Bíblia. Porque Deus, a quem servo mi espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Me é testemunha, como se dizesse, não estou mentindo, ou juro. Invocar a Deus como testemunha é uma forma de juramento. Mesmo se não for, ainda vai além do sim, sim ou não, não, que é ordenado por Jesus em Mateus 5, versículo 34 a 37. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É de procedência maligna. E também Tiago 5:12 disse o mesmo. Além disso, Paulo vai contra a ordem de que a oração seja mantida em segredo, em Mateus meio a 7. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Ele, Paulo, não só está orando pelos romanos, mas está orando incessantemente. E que, pues, assim seria difícil de conseguir praticamente sem usar vãs repetições. Pedindo sempre, em minhas orações que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo gostaria de visitar aos romanos, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo gostaria de conceder dons espirituais, a fim de que sejais fortalecidos, de seas confortados, como disse assim.
Por lado, o precedente estabelecido em Atos 2, versículo 4, mostra que os dons espirituais, como falar em línguas, são o resultado do enchimento do Espírito Santo. Bênçãos e curas acontecem por meio de imposição de mãos, como vemos em Marcos e Lucas. Acá. E o Espírito Santo também pode ser recebido por meio desse processo, em Atos 8, 17. No entanto, parece ser o próprio Espírito Santo que concede os dons ao invés da imposição de mãos. Paulo aqui não está se referindo a conceder o Espírito Santo, o que presumivelmente os romanos já teriam nos versos 6 e 7. Além disso, não é papel de Paulo fortalecer alguém em sua fé. O Espírito Santo é quem vos guiará a toda a verdade. E Jesus proclamou e dou-lhes vida eterna, e nunca há de parecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqui Paulo parece assumir a responsabilidade pelo que pertence ao Espírito Santo ou Jesus, a transmissão de dons ou a fortalecer uma fé para a salvação é obra de Deus, não do homem. Isto é para que, juntamente convosco eu, seja consolado pela fé mútua, tanto vosso como minha. Jesus já prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aparentemente, para Paulo não era vontade de Deus que ele fosse lá aos romanos para conseguir algum fruto entre vós. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E sem maiores explicações, não fica claro em que sentido Paulo é um devedor. Alguns comentaristas sugerem que Paulo se sente obrigado a ir e pregar a esses gentios, como aqui em 1 Coríntios 9:16. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo está pronto para Roma, porque não me avergonhou do Evangelho do Cristo,
pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não é salvação para todo aquele que crê. É mentira. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Até os demônios têm fé que Deus existe e Jesus é o Senhor. Muitas confissões demoníacas do senhorio de Jesus estão registradas no Evangelho de Marcos, em capítulo 1 e 3. O reconhecimento de quem Yeshua é insuficiente para ser salvo de eternidade no inferno, já que a fé sem as obras é morta. A fé sem obras é morta. Somente aqueles que obedecem a Yeshua fazendo obras de justiça serão salvos. Leia atentamente e em espírito de oração a parábola das ovelhas e cabras em Mateus 25, versículo 31 até 40:30. E também em Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E enquanto a primeiro do judeu e também do grego, Cristo foi primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Como vemos em Mateus 15, 24. E depois da sua ressurreição, comissionou os discípulos a ir por todo o mundo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá de fé. Na verdade, o justo viverá pela fé, que sem as obras é morta. Em Tiago 2, 20:30, a fé sem obras é morta. Fé sozinho não construiu a arca de Noé. Ele tinha que trabalhar.
Y así también como crentes debemos buscar activamente fazer boas obras e avançar o reino do Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E Salmos 7, 11. Deus é juiz justo, é Deus que se ira todos os dias. E a tradução aqui é feia. Momentito. Momento. Vamos a provar. Melhor. Deus é juiz justo, todos os dias ele condena os maus. Melhor esta tradução. E porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque este versículo está conectado ao anterior por ponto. Parece que Paulo diz que Deus mostra sua ira. Portanto, Deus está mostrando sua vontade e justiça. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo escreve poeticamente que os atributos invisíveis são claramente vistos como evidenciado no funcionamento da criação. Embora pareça poético, beira o absurdo. Para pensador altamente lógico, essa prosa não tem sentido. Ou é invisível ou é visível, e portanto visto claramente. Paulo parece sugerir que as leis invisíveis da natureza ou as operações invisíveis de Deus podem ser vistas por meio do que ele fez. Por exemplo, embora não saibamos mais do que apenas parte do caráter do Deus, podemos ver a sua criatividade nos reinos vegetal, animal e fúngico. Podemos ver aspectos de sua personalidade na ordem criada também, incluindo animais. E, claro, por meio de humanos feitos à sua imagem. Em qualquer caso, enquanto Paulo afirma aqui que os homens são inexcusáveis, Jesus admite que algumas pessoas simplesmente não podem ver as verdades invisíveis que Paulo afirma serem claramente vistos. Em Lucas 12, o empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo,
esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Existem alguns que simplesmente não sabem a vontade de Deus, e nesta passagem, Jesus não explica o porquê. Enquanto eles são inesculpáveis, no sentido de ainda serem punidos por terem agido mal. Eles são punidos menos do que aqueles que sabiam o que era certo. Existem pelo menos essas duas classes de pessoas: aqueles que sabem e aqueles que não sabem. E parece que também existem gradações deste conhecimento. Por exemplo, muito de quem recebe muito. E em contradição com Pablo, alguns não podem ver claramente e alguns não têm o conhecimento que Paulo presume que todos os homens tenham. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvanecerão, e o seu coração insensato se obscureceu. Nos versos seguintes, Paulo tem falado sobre homens que eram ímpios e injustos, mas agora Paulo afirma que no passado esses homens conheciam a Deus. Entretanto, seu coração foi oscurecido por se tornarem vaidosos e orgulhosos. Há muitos provérbios em quanto a isso, como Provérbios 16, 18. Desculpa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Provérbios 3:7, Provérbios 20:12, Isaías 5:21. Aí dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Também, de novo, esta tradução pues, não é o melhor. Vamos provar. Pues, continuamos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de reptíveis. Em Êxodo 20, versículo 4, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra, no mar. Ou no mar. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundância, para desonrar o seu corpo entre si. Quando Deus pune um homem injusto, ele dá a eles o que eles querem, seus desejos pecaminosos. Quando Deus quer recompensa os justos, ele dá a eles o que eles querem. Salmos
37:4. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E se você quer, há muitos versículos em este tema. Pode pausar a vídeo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Homens e mulheres agora se comportam como homossexuais, adicionando pecado sobre pecado. Eles o fazem na era moderna com orgulho. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varal com varal, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. De acordo com CDC, 69% de todos os novos diagnósticos de HIV são entre homens gays ou bissexuais. O pecado se torna seu próprio castigo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Que os dos deuses destruíram, eles primeiro enlouqueceram, possivelmente original da peça Antígona de Sófocles, que antecedeu a Cristo. A educação de Paulo provavelmente levou a esta citação. No entanto, ela se alinha com o julgamento de Deus sobre os idolatras, tornando-os semelhantes a seus falsos ídolos. E Salmos 115:8, tornam-se semelhantes a eles que os fazem, e todos os que neles confiam. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avarícia, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbios, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai e à Mãe. É importante ver claramente uma coisa, desobedecer ao pai e à mãe. Em dos 10 mandamentos, honra a tu pai e a tua mãe. Mas Jesus ensinou, porque eu vim por descensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. Portanto, os filhos devem seguir o conselho de seus pais apenas na medida em que não contradiga a vontade de Deus.
os ensinamentos de Yeshua ou a Torá. E, no entanto, a obediência aos pais não é uma obediência cega, pois nossos pais terrenos não têm o direito de nos mandar desobedecer às leis de Deus, semelhante à ordem de Paulo das esposas para se submeterem aos maridos, ou para os cidadãos se submeterem a um governo. Devemos, antes de mais nada, nos submeter a Deus e ignorar quaisquer mandamentos contrários à vontade de Deus. Nécios, infeliz nos contratos, sem afecção natural, os homossexuais. Quantas igrejas ensinam contra aqueles sem afecção natural? Se a Bíblia é realmente a palavra infalível de Deus, irreconciliáveis sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quem está em casa de vidro não deve atirar pedras. Paulo está dizendo que os soberbos, presunçosos, são dignos de morte. E assim é Paulo.